A paz do Senhor, meus queridos irmãos, amigos, estudantes da Escola Bíblica Dominical. Lição de número 7. A Bíblia transforma as pessoas. Eu e você somos exemplos materializados do poder transformador da palavra. Mas no mundo inteiro, milhares de seres humanos foram impactados, transformados, mudados, nasceram de novo pelo poder de Deus. A Bíblia transforma as pessoas. A Sociedade Bíblica do Brasil acredita tanto no poder da palavra que ela faz panfletos apenas com textos, sem comentário. Salmo 23, João 14, é impressionante. E esses panfletos caem na mão das pessoas. E pessoas, ao lerem a palavra, são tocadas profundamente pelo poder do Espírito Santo e nascem de novo. Então a Bíblia transforma as pessoas. Essa é a temática principal da nossa lição de número 7, 13 de fevereiro, segundo domingo do mês de fevereiro. Nós estamos estudando o primeiro trimestre da nossa lição bíblica, que traz como tema principal a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. Se você ainda não tem a lição, adquira, é uma lição muito rica. E se você quiser os outros comentários das lições, você pode entrar na minha página do YouTube. Entra na minha página do YouTube, é EBD-Professor Alberto. Se inscreva, clique lá, dá um positivinho, escreva alguma coisa e você poderá assistir outras lições. Se você quiser esse material em PowerPoint, está disponível para você, mas é no meu site, é no www.professoralberto.com.br. Tem em PowerPoint e tem também em Word. Você pode baixar e trabalhar da maneira que você quiser. Eu coloco à sua disposição para que você dê uma aula abençoada. Você que é professor e você também que é aluno, mas é um estudante da palavra de Deus, não é? Então, todas essas possibilidades disponíveis para você, para sua família, e compartilha esse material tão abençoador, tão bonito. Lição de número 7, a Bíblia transforma as pessoas. O textual está em Hebreus capítulo 4, versículo 12, que diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Glória a Deus! Muito muito lindo esse texto áudio. É o texto áudio tricotômico, né? Tricótomo. Por quê? Porque ele mostra a tricotomia do homem. Ele fala de alma, fala de espírito. É muito difícil você separar a alma do espírito, mas a palavra de Deus tem esse poder. Ela chega até a divisão da alma e do espírito. E aí ele fala juntas e medulas, que é corpo. Então aí aparece o corpo, o espírito e a alma, né? Que é a constituição trina do homem, né? Muito bem. E a nossa verdade prática? Ela diz assim: a palavra de Deus é viva, anula os conselhos das trevas e nos torna humildes diante de Deus. É tudo de bom ler a Bíblia. Vamos continuar lendo a Bíblia. Se você já é um cristão, mas ainda não se batizou, vai fazer o curso de discipulado, viu? Faz o curso de discipulado. Se você já se batizou, se aprofunda no estudo da palavra de Deus, vá nos cultos de ensinamento na sua igreja, procura ser fiel na escola bíblica dominical, faça um curso teológico, vá para a escola teológica, tá? Faça um esforço e pode ter certeza que você será muitíssimo abençoado.
A leitura bíblica em classe da nossa lição são dois textos. Um está em Hebreus 4, 11 a 13 e outro está na segunda epístola de Paulo, ou carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículos 4 até o 6. E o comentário do textual, vamos fazer uma reflexão sobre Hebreus 4, 12? Bom, então o nosso textuário deste domingo, dia 13 de fevereiro, está no capítulo 4 da Epístola aos Hebreus. Especificamente entre os versículos 12 a 13 desse capítulo 4, está o reforço, a exortação e a advertência para que jamais venhamos seguir o mau exemplo, a rebelião e a desobediência daquela geração dos filhos de Israel. Então, se você ler todo o capítulo 4 da carta aos Hebreus, você vai entender esse contexto. Foi quando aquela geração dos filhos de Israel no deserto se rebelaram contra a orientação dada por Deus a Moisés. Então, esses dois versículos, o versículo 12 e o nosso textuário, que é o versículo 12 e o versículo 13, não se trata de uma apóstrofe, ou seja, não se trata de uma interpretação súbita do discurso do escritor, porque o escritor está fazendo um discurso, mas porque a impressão que se dá é que o escritor está fazendo um discurso, de repente ele para falar desse assunto. Não é isso, tá? Não é essa a ideia. Então, ele não parou o discurso para inserir alguma coisa, não se trata disso. Mas sim, trata-se de um apontamento de que o Santo Deus de Israel, cujo descanso buscamos receber, nos deu sua palavra poderosa, sua palavra penetrante, sua palavra eficaz, e que facilmente revela e expõe a incredulidade, a desobediência, a rebeldia, o mais profundo do íntimo do ser humano. Então esse é o contexto mais aberto, mais lato do nosso textuário. Mas o textuário começa assim: porque a palavra de Deus, e essa primeira expressão, palavra de Deus, tem um caráter bem geral. Deus se comunica com a humanidade. Isso é lindo, porque Deus, ele quer falar com os seres humanos. E no início da carta aos Hebreus, no capítulo 1, versículo 1, ele fala: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Então, o preâmbulo, a abertura, o primeiro capítulo da carta aos Hebreus, ela é muito bonita, muito profunda. Essa palavra, então, deve ser entendida como algo que procede da parte de Deus e que ele quer transmitir, dialogar, comunicar com a humanidade. E ele faz isso de diferentes formas. É a multiforme operação da graça de Deus. Ele falou através dos patriarcas, através dos juízes, através dos reis, através dos profetas. E quando chegou a plenitude dos tempos, a palavra se fez carne, que é a pessoa bendita do Senhor Jesus. Em Hebreus, capítulo 3, versículos 7 e 8, diz assim: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação, no dia da tentação do deserto. Então nós estamos no terceiro capítulo da carta aos Hebreus. Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2 diz: a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Glória a Deus. Então, nesses versículos 1 e 2 do primeiro capítulo da carta aos Hebreus,
ali está a grande mensagem de Deus, né? E a grande mensagem de Deus está centralizada na pessoa do seu Filho, da palavra que se fez carne, que é Cristo. Assim sendo, a palavra de Deus, que está centralizada em Cristo, inclui o Novo Testamento. É claro que a carta aos Hebreus foi escrita numa época que ainda não tinha o Novo Testamento, né? Mas aqui tem uma expressão implícita, né? Porque são palavras de Jesus também, palavra de Deus. Portanto, essa expressão se refere sim à Bíblia, especialmente ao Antigo Testamento. E sabemos que quando a epístola aos Hebreus, quando ela foi escrita, o templo lá em Jerusalém ainda existia, não tinha sido destruído o templo ainda. Então, aqueles rituais de sacrifícios eram feitos regularmente, né? E em Hebreus, capítulo 10, na carta, capítulo 10, versículos 1 a 11, ele faz esse apontamento dos rituais do templo. É interessante isso. O templo foi destruído no ano 70, né, quando ocorreu a queda de Jerusalém, quando as forças do Império Romano, comandadas pelo general Tito, tomou a Cidade Santa. Bom, então, o contexto da Epístola aos Hebreus parece que tem está em simetria com aquele período de perseguição de Nero, quando Nero perseguiu os cristãos em Roma, e no Império, né? Mas especialmente na capital, Roma. E aí se deu no ano 64, basicamente 6 anos antes da destruição do templo. Bom, se isso for realmente a realidade, então o sofrimento mencionado em Hebreus, capítulo 10, versículos 32 e 34, pode ter a ver com a perseguição do imperador romano Cláudio, ao dar uma ordem para expulsar os judeus de Roma, no ano 49 depois de Cristo, quando Cláudio expulsou os judeus, até Priscila e Áquila, né, que eram judeus de Roma, foram expulsos. Está escrito lá em Atos, capítulo 18, versículo 2. Bom, ele fala assim: a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Bom, no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 6, o Senhor Jesus declara que a palavra é viva, né? Ele diz assim: as palavras que eu vos disse são espírito e vida. Já o profeta Isaías, capítulo 55, versículo 11, declara: assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará a mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que enviei. Então a palavra de Deus é afiada, ela é cortante, penetrante, aguda, né? Não há dureza que ela não possa penetrar, não há negligência que ela não possa identificar e condenar, não há desvio que ela não repreenda, né? Não há desobediência que ela não possa descobrir, não há nenhum tipo de impedimento que possa deter o poder e a penetração da palavra de Deus. Em outras palavras, não há segredo que não possa descobrir. Então, tudo que está no mais profundo do coração humano, lá escondidinho, fica nu frente à luz e o resplendor da palavra de Deus. Então, essa é a ideia do autor quando ele fala desse textuário nosso. E ele continua, ele fala assim: e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. É só a palavra de Deus que tem esse poder, meus irmãos. Não tem mais nada que tem esse poder. Só a palavra de Deus. Na declaração de fé das Assembleias de Deus, capítulo 7, página 78, diz assim, fala sobre a constituição humana. E diz assim: entendemos que o ser humano é constituído de 3 substâncias. Uma física, que é o corpo,
e duas imateriais, a alma e o espírito. Exemplo dessa constituição nós temos no próprio Jesus. Essa doutrina é chamada tricotomia. Cristo é apresentado nas Escrituras com essas três características distintas e essenciais. Em 1 Tessalonicenses 5,23 diz: todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis. E em Hebreus 4,2 diz então que a palavra é mais penetrante do que a espada alguma de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, e juntas e medulas. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 14, 16, capítulo 3, 1 e 4, o apóstolo Paulo fala do homem natural, termo que literalmente quer dizer pertencente à alma, e o homem carnal, né? E fala do homem espiritual. Então ele fala do homem carnal e do homem espiritual. Por essas passagens do Novo Testamento, a natureza humana consiste numa parte externa, o corpo, a carne, chamada homem exterior, e a parte interna, denominado de homem interior, composta do espírito e da alma. Então isso está na nossa declaração de fé, publicado pela CPAD, página 78, capítulo 7, que vai falar sobre a constituição do homem. O ponto central, então, desse texto áureo, Hebreus 4,12, é que é impossível alguém enganar a Deus, irmão. Não dá. Né? Sua palavra revela-nos aquilo que somos. Aqueles filhos de Israel, lá no deserto, rebeldes, aquela geração do deserto, né? Não pôde entrar no descanso. Não entrou no descanso de Deus, no sabate de Deus, né? Por quê? Por causa da incredulidade, da desobediência. Então, eu tenho que aprender, essa é a pedagogia divina. Olhando para essa experiência do povo de Israel no deserto, eu preciso aprender, irmão. Então, nós podemos, infelizmente, cairmos nessa fraqueza moral, achando que pode enganar Deus. Tem gente assim, coitado. Oh, você vê, não adianta, mas não dá, não existe a possibilidade de você enganar Deus. Você pode enganar o seu pastor, o seu cônjuge, os seus filhos, sua família, a sociedade, mas jamais você enganará o Deus Santo, Todo-Poderoso, Onisciente, Onipotente, Onipresente. Louvado seja o nome do Senhor. Primeiro tema da nossa lição: a Bíblia é a palavra viva de Deus. 1.1. A palavra de Deus é viva e eficaz. É o que diz o nosso texto áureo, né? Então os israelitas não entraram em Canaã. Por quê? Porque negligenciaram a palavra. O autor aos Hebreus faz um alerta para os cristãos. Qual é o alerta? Não cometam o mesmo erro. É aqui que eu digo para você que está a pedagogia divina, que Irineu de Lyon, que foi um dos pais da igreja, ele escreveu a pedagogia, né? Quer dizer, a pedagogia divina. E qual o objetivo? Ele vai falar que tudo que ocorreu com Israel era um alerta para nós hoje, igreja, para não cometermos os mesmos erros. Então, o propósito é lembrar que a palavra de Deus é viva e eficaz, porque o dono dessa palavra é vivo, né? É o Deus vivo. Então, portanto, ela deve ser obedecida a fim de evitarmos o juízo divino e a separação eterna, né? Que é a morte no sentido de separação de Deus. Então, não se trata do ensino obsoleto, contrário à Bíblia. Não é isso. Mas sim, nós estamos falando de algo que tem a ver com a eternidade. Por essas razões, a palavra é igualmente eficaz, isto é, opera a vontade de Deus. Por isso você tem que ler a Bíblia. Porque, olha que interessante, quando você está orando, você está falando com Deus. Quando você está contribuindo para a obra de Deus. Quando você está falando
É você que está fazendo. Então todo culto somos nós que estamos fazendo. Mas a hora que se lê a Bíblia, aí é Deus que está falando conosco. Aí inverte. Então por isso que você tem que ir ouvir o que Deus tem a dizer para você. 1.2. A palavra de Deus é uma espada penetrante. Então o texto sagrado descreve as Escrituras como mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. O uso figurativo da espada de dois gumes simboliza que a palavra de Deus é extremamente afiada, que nada existe que ela não possa traspassar, cortar. Assim a palavra penetra até a divisão. Irmão, não tem como você fazer a separação da alma e do espírito. Sempre é a parte do corpo, né, que é a parte material, e o espírito, a alma. Então sempre junto, que é a parte material. Mas a palavra de Deus é tão poderosa que ela vai até a divisão. Olha que coisa extraordinária, né? Assim a palavra de Deus penetra, significa que ela atinge o âmago, o interior, o mais profundo, examina os segredos obscuros e revela o nosso verdadeiro caráter. Pessoa, irmão, pode mentir para a sociedade, né? Faz teatro, né? Projeta uma coisa que não é. Chega na igreja, esse irmão, que santidade. Maior pressão. Mas Deus conhece o íntimo dele. Deus conhece os corações. 1.3. A palavra de Deus é apta para discernir. Então a mensagem bíblica também é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Nada está imune ao discernimento da palavra de Deus. Até os nossos pensamentos. Até os nossos pensamentos mais íntimos, mais secretos. E inclusive as nossas motivações. Porque tem muita gente que age de alguma maneira, mas a motivação, existe uma motivação atrás disso, né? E Deus conhece. Então os pecados escondidos são revelados. A hipocrisia e a rebeldia são desmascaradas. Coisa alguma pode ser escondida do nosso Deus, aos olhos daquele com quem temos de tratar. Está escrito em Hebreus 4:13. Portanto, se o nosso coração se render à palavra, seremos salvos. É o que diz Romanos 10. Se com a tua boca confessares, com o coração creres. Porém, se permitir que o coração se endureça, como foi o caso daquele povo rebelde do deserto, dos filhos de Israel, a palavra nos julgará e por fim nos condenará. Lá está aí, escrito em Hebreus, capítulo 3, versículo 12 e 13 versículos. Então, o resuminho dessa primeira parte, a palavra de Deus é viva e eficaz e apta para discernir o interior do ser humano. Ponto 2. A Bíblia anula os conselhos do mundo. Olha o poder da palavra. 2.1. As armas da nossa milícia. Então Paulo, falando aos coríntios, diz que as armas da nossa milícia não são carnais. A gente vê que a maioria das pessoas, elas querem vencer em um debate carnal, num debate materializado. Mas a palavra de Deus diz aqui em 2 Coríntios 10:4, parte A, as armas da nossa milícia não são carnais. Isso porque a nossa luta não é uma luta carnal, é uma luta espiritual. Portanto, não usamos de métodos humanos, tais como subterfúgio, conchavos, ameaças, calúnias ou difamações. Isso são armas carnais. Nosso poderio de ataque não é carnal. Nossas armas são poderosas em Deus. 2 Coríntios 10:4. Então o conselho bíblico é tomar toda a armadura de Deus. O que é a armadura de Deus? Verdade, a justiça, o evangelho, a fé, a salvação, a espada do Espírito e a oração perseverante. Isso que eu e você temos que tomar posse. Abre a sua Bíblia lá em Efésios, capítulo 6. Estuda aquilo e toma para si as armas de Deus para a luta espiritual e para de carnalidade.
Porque hoje o que tem de carnalidade, só Jesus na causa, né? 2.2, a destruição de fortalezas. Claro que é analogia, né? São figuras de linguagem. Então a Bíblia afirma que o mundo jaz no maligno. Mas não tem jeito de ser amiguinho do mundo. O mundo jaz no maligno. O líder das forças do mal é Satanás, é o diabolos, né? O enganador, o sedutor, o maligno. Por meio do espírito do erro, ele trabalha incansavelmente contra a expansão do reino de Deus. Para tanto, se opõe ao quê? Aos valores evangélicos, valores bíblicos, valores exarados na palavra de Deus. Então ele dissemina o ódio, a mentira, o desrespeito, a corrupção, a imoralidade, dentre outros males. Está aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do versículo 9 até o 11. Então são as obras infrutíferas da carne, ou as obras da carne, ou ainda as obras do mal. A palavra de Deus anula esse poder maligno. Isso que é maravilhoso, por isso você tem que ler a Bíblia, porque a palavra de Deus anula essas forças satânicas. A palavra de Deus, irmãos, ela destrói, ela é poderosa para destruir as fortalezas do mal, as resistências diabólicas. Então a palavra de Deus tem essa autoridade de destruir prisões espirituais. 2.3, a destruição dos falsos argumentos, premissas falsas. A Escritura diz que o poder de Deus também destrói os conselhos. 2 Coríntios 10, capítulo 10, versículo 5, parte A. Na Nova Almeida atualizada, a NAA, da Sociedade Bíblica do Brasil, ele traduziu destrói os conselhos como raciocínios falaciosos. Então a Bíblia, na versão Nova Almeida, dá essa perspectiva talvez até mais clara, né? São premissas falsas, usadas para afastar as pessoas da verdade. Então, ele cria um raciocínio, até parece que é verdadeiro, mas ele é falso. A premissa, a primeira ideia é falsa, aí depois ele desenvolve todo o pensamento dele em cima de uma premissa falsa. E isso se aplica então às ideologias anticristãs, entre elas o ateísmo, o relativismo, o secularismo, o marxismo e as heresias que contradiz a principal mensagem da Bíblia, que é a mensagem da cruz. Então o método cristão para anular esses sofismas, essas premissas falsas, esses raciocínios falaciosos, é a persuasão por meio da verdade da poderosa palavra de Deus. 2.4, a destruição de toda altivez. Então o poder do Senhor igualmente aniquila toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Isso está escrito em 2 Coríntios 10, 5, né? Parte B. A altivez se refere a toda conduta que serve de oposição à fé em Deus. Aqui está incluso a rebeldia, orgulho, a jactância e as demais vaidades humanas. Satanás é quem atua na mente das pessoas e as mantém acorrentadas, afastadas, iludidas, embriagadas, atormentadas, né, por suas setas. Porém, pela pregação da poderosa palavra de Deus, o sistema soberbo do mundo é subjugado aos ensinos de Cristo, porque a palavra de Deus tem poder. Resuminho, então, do tópico 2 da nossa lição, nossas armas são poderosas em Deus para destruir as fortalezas do diabo. Os falsos argumentos e toda altivez humana. Graças a Deus. E o tópico 3, a Bíblia nos torna humildes. Que coisa linda, irmão. A humildade é a pedra principal da nossa convivência com outras pessoas. Se quer ser uma pessoa bem-sucedida, você precisa cultivar a humildade. Porque as pessoas são imperfeitas, né, irmão? Então quem não tem a humildade vai tratar as pessoas que nem um copinho de café. Depois que toma, descarta.
Mas quem tem humildade é compreensível. Ele tem uma visão diferenciada. 3.1. Deus aborrece a soberba. A Escritura declara que Deus resiste aos soberbos. Dá, porém, graça aos humildes. Tiago 4,6. Isso indica, então, que Deus abomina a arrogância. Abomina aquelas pessoas que confiam na sabedoria mundana. E exatamente por confiar nas pseudo-sabedoria humana, elas rejeitam a Deus. Por isso, o apóstolo Tiago, o irmão do Senhor, exorta lá em Tiago 4,10, sujeitai-vos, pois, a Deus. Tiago 4,7 e Tiago 4,10, e ainda, humilhai-vos perante o Senhor. Humilhai-vos perante o Senhor. Olha o conselho de Tiago. Então, expressões sujeitar-se, humilhar-se, elas indicam obedecer ao Todo-Poderoso com carinho, quando você se submete às coisas de Deus. Quando nós chegamos a Deus, Ele chega a nós. Então, Ele nos liberta da sabedoria terrena, da sabedoria animal, da sabedoria diabólica e nos abençoa com a sabedoria do alto. Glória a Deus. Em vista disso, a bênção plena de Deus, ela é concedida aos humildes, às pessoas que cultivam a humildade. E para cultivar a humildade, a pessoa tem que passar pelo novo nascimento, ser transformada por Deus. 3.2, Cristo é o nosso exemplo de humildade. Irmãos, é só você ler Filipenses capítulo 2, você já vai ver ali. A gente usa muito esse termo para mostrar a divindade de Jesus, mas na verdade ele fala da humildade, né? Diz assim, que Jesus, sendo Deus, não se apegou aos atributos divinos para vencer o pecado. Não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se, esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo. Então ele deixou a glória, né? João 17,5, a glória do meu Pai, né? E humilhou-se para submeter-se à vontade do Pai. E foi obediente até a morte, e morte de cruz. Cristo novamente agiu com humildade. Quando? Quando lavou os pés dos apóstolos, dos discípulos. Então nós podemos ver a graça de Deus, né? O verdadeiro sábio obedece à palavra de Deus, imita os passos de Jesus. E um dos elementos que nós temos que cultivar é a humildade. A humildade, irmão, não deixa você nunca querer ser maior do que os outros. Você sempre vai respeitar o seu irmão. 3.3. A humildade é uma virtude cristã. Cristo ensinou que para entrar no reino de Deus, a pessoa tem que se portar com humildade. Mateus 18,4. Assim, somente a genuína conversão tem o poder, é capaz de modificar a nossa forma pecaminosa de viver. Só o poder de Deus. Nessa direção, Paulo faz um apelo para que os salvos andem como é digno da vocação com que fostes chamados. Efésios 4:1. E ele enfatiza a necessidade da prática da humildade em Efésios 4:2. Ser humilde, então, significa comportar-se com modéstia, reconhecer as próprias fraquezas, né? Ser verdadeiro. Todavia, ninguém recebe virtude alguma se não for transformado pelo Espírito Santo. Gálatas 5:16. Ou seja, quer dizer que uma pessoa que não foi purificada pela palavra, que não foi lavada pela palavra, não pode ser verdadeiramente humilde. Não tem jeito. Então, o resuminho do item 3. Deus resiste aos soberbos e concede verdadeira sabedoria aos humildes que são transformados pela sua palavra.
E para nós concluirmos as considerações finais, então o nosso Deus não tolera a soberba humana, nem a rejeição à revelação divina. Então, é muito importante que nós estejamos atentos a isso. Os israelitas que se rebelaram contra ele morreram no deserto. A palavra de Deus examina os segredos mais profundos no nosso coração e desfaz todos os conselhos mundanos. Os humildes que se sujeitam a Deus e a sua palavra são transformados e agraciados com a plenitude das bênçãos divinas. Graças a Deus. E Deus continua abençoando sua vida, sua família. E eu convido você para curtir esse vídeo. Entra no YouTube, inscreva no canal EBD-Professor Alberto. Vai lá, clica o sininho, clica o positivinho, deixa uma palavra. Tá bom? Vamos compartilhar dessa aula abençoada para os irmãos que não podem e não têm acesso a esse material de escola bíblica dominical. Não esqueça de entrar no meu site, é www.professoralberto.com.br. Por que é importante você entrar no site? Porque você pode baixar a lição, você pode baixar a lição em PowerPoint, que eu faço especialmente para ministrar a aula no domingo de manhã. Você pode utilizar, fica disponível para você. E se você quer se aprofundar no estudo teológico, procure a Escola Teológica, a STEADEC, a Escola Teológica das Assembleias de Deus de Campinas. Você pode fazer o curso à distância também. Está aí o telefone, entre em contato conosco, faça a sua inscrição. Nós temos excelentes professores, o nosso corpo docente tem bons professores. Está lá o professor Antônio Reis, o professor Carvalho Júnior, pastor Carvalho Júnior, pastor Jamiel Lopes, pastor Diego Prado, pastor e professor Isaías Queiroz. Eu estou ali também ministrando aula. O pastor Juliano Fraga, é um especialista em escatologia. O pastor Reinaldo Pinheiros, o pastor Aguinaldo Betti. Nós temos um corpo de professores com muita qualidade. Então venha fazer teologia conosco na STEADEC, Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus de Campinas. É uma alegria poder recebê-lo. As inscrições estão abertas, as aulas iniciam em março. Como primeiro início de março, nós temos aulas de segunda e às quartas e temos uma turma de sábados à tardes. Venha participar da nossa escola teológica, venha aprender a palavra de Deus com robustez, com aprofundamento, mas com temor de Deus, porque nós somos uma escola confessional, a nossa base é a Bíblia Sagrada. E se você desejar fazer parte da nossa viagem para Israel, se você tem condições econômicas, venha viajar, venha conhecer Israel. $3.290, apenas 9 dias. Entre em contato com a Renova Turismo, aí estão os telefones, invista em você, invista nas coisas de Deus, que vai ser bênção para você e para a sua vida. Que Deus continue abençoando a sua vida. Fique na paz do Senhor.